Salve, galera! Enfim, a data FIFA acabou e hoje tem jogo do Mengão, hein? Botafogo e Flamengo, jogo às 19h30 no Newton Santos, Flamengo precisando da vitória. Eu separei 2 cortes para vocês agora. A galera da UOL Esportes trazendo tudo sobre o jogo, falando sobre essa questão do Flamengo ter um jogo mais difícil do que o Palmeiras, né? E trouxe também um corte aqui da TNT Esportes, trazendo mano a mano quem tem os melhores jogadores para hoje, Flamengo ou Botafogo. Esse assunto sempre dá pano pra manga, hein? Estão maneiríssimos os cortes. Deixa aí o seu comentário, deixa o like depois que você assistir, é claro. Se inscreva no canal se você não é, ativa o sino de notificação e comenta, porque é muito importante pra gente. Vamos ao que interessa, daqui a pouquinho a gente volta comentando. Vamos lá. Bom, o Flamengo tem desfalques, hein, para enfrentar o Botafogo. Saul, Alan e De La Cruz devem jogar no gramado sintético. Já o Pulgar pode voltar a atuar só depois de se recuperar da lesão. É isso, né? Então, esses 3 não vão jogar por causa do piso de plástico. Não vão jogar. Provavelmente não. O Saul tem dores no tornozelo, eles não querem piorar o jogador. O De La Cruz não joga no piso de plástico e o Alan também é um problema no pé lá também, que seria pela mesma razão. Aí vão deixar os caras para o jogo do Palmeiras, que é domingo, né? Eles não querem correr o risco de perder jogadores para domingo e para jogos subsequentes, né? Porque agora é uma sequência. O Flamengo tem a obrigação de ganhar 4 jogos. Isso. Assim, a obrigação que eu falo, assim, para ele ficar numa boa posição. Não resolve. Inclusive do Palmeiras. Não vai decidir o campeonato agora, mas se ele quiser reagir na tabela, ele tem que vencer. O Botafogo, o Palmeiras, o Racing e o Fortaleza. No sábado subsequente é o jogo contra o time argentino. Aí depois ele poderia até empatar com o Racing se ele vencer no Rio, né? Ele tem que ganhar 4 jogos para ele ficar numa boa posição na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Não tem outro. Isso é inegociável, não tem outro jeito. Claro que se não ganhar, não quer dizer que acabou o campeonato. Faltarão 9, 10 partidas ainda para Palmeiras e para Flamengo. Mas, em tese, hoje, se você olha, o Flamengo fez 8 gols contra o Vitória e depois fez 8 gols em 8 jogos, contando Libertadores e Brasileiro. Isso, a gente tem uma tela isso aí é um negócio assim assustador. O Flamengo, para fazer um gol, finaliza quase 14 vezes. Vamos colocar essa se não melhorar a pontaria depois de 10 dias sem jogo, treinando, descansando, né? Retiro também no CT lá, pelo amor de Deus. Né? A gente fez um recorte sobre isso, a gente tem os números dos gols feitos e pontos tal, nas últimas rodadas. Ó, nos 18 gols, os últimos 10 jogos do Flamengo foram 18 gols marcados e 6 gols sofridos do Flamengo. Tira o jogo do Vitória? Exato. São 10 gols marcados. São 10 gols marcados. Isso, e 6 gols sofridos. Então, 10 em 10 jogos, né? Aí seriam 9 jogos. 9 jogos, 18 gols. Aí são 10 gols em 9 jogos e 6 gols sofridos. Esse é o grande... E dos últimos 8 são 8 gols marcados. Exatamente. A média, por finalização, é de 13,70 e pouco, quase 14. Ou seja, 14 finalizações para fazer um gol. O time que tem Arrascaeta, tem Pedro, Bababá, Luiz Araújo... Eu acho o fim da picada. Eu concordo com você. E olha como a gente compara com os outros disputantes aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, esse aí é o do Flamengo. A gente tem o do Palmeiras também, não tem? Tem. Do Cruzeiro. São 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Também não é uma marca incrível, mas é uma marca... mais equilibrada. Mais equilibrada se você tirar aquele jogo mais distribuída. E aí, o do Palmeiras, que é o líder do Campeonato hoje. São 27 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Tá, e o Palmeiras, ele foi 4-1, um monte de gente, fez 4 gols no Fortaleza, no Internacional, 3 no Vasco, 3 no São Paulo, 4 no Juventude, 3 no River, enfim. E o Flamengo tem 8 gols num jogo. Então, se você tirar esse jogo, aí você tem 9 jogos e 10 gols. Exatamente, isso é muito pouco. É o mais assustador. Em 8 jogos é 8 gols. O Palmeiras começou a dar a resposta que a gente tanto cobrava, né? Depois de ter um time muito caro e com muito investimento, o Palmeiras começou a jogar muito bem, né? Deu a resposta que a gente imaginava que pudesse dar com todas essas contratações. E o Palmeiras que encara o Bragantino, sem a dupla estreante da seleção argentina, é isso? O Palmeiras fretou um avião para eles saírem. Eles jogaram ontem à noite contra Porto Rico e Miami, Flaco e Aníbal. O Flaco começou o jogo, deu uma assistência num belo pivô de futsal pro McAllister e saiu aos 60 minutos, aos 15 do segundo tempo. O Aníbal entrou no segundo tempo, entrou bem também no jogo. Então, acho que jogar 90 minutos para os dois é bem complicado. O Flaco tem 60 minutos, o Aníbal jogou mais ou menos uns 30, 45, 30 minutos.
não devem jogar os 90, mas eles devem estar à disposição do Abel, porque o Palmeiras fretou esse avião para vir de Miami para São Paulo, num voo de 8, 9 horas. Devem estar chegando, se é que já não chegaram. Vão descansar agora durante o dia lá no centro, na academia de futebol, para ver se eles estão à disposição no jogo às 7 da noite. E não joga o Gustavo Gomes, né? Que tava jogando Gustavo Gomes não joga porque estava na Coreia, o Facundo e o Emiliano estavam jogando na Malásia, só que jogaram segunda-feira, também não devem estar nas condições ideais. O Vitor Roque volta de suspensão. Então o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai jogar com uma escalação praticamente idêntica ao que jogou contra o Juventude, com a diferença de sair o Bruno Rodrigues para entrar o Vitor Roque. Então joga o Bruno Fux como um terceiro zagueiro ou como um camisa 5, dependendo do momento do jogo, já que não tem nem o Aníbal nem o Emiliano. O Giai pela direita, porque o Kelvin ainda não está bem, o Piquerez pela esquerda. Aliás, o Piquerez está pendurado. Então, de repente, o Abel pode até pensar em colocar o Jefté para jogar e poupar o Piquerez para enfrentar o Flamengo no domingo. Mas, tirando isso, eu acho que é um time muito parecido com o Maurício, o Veiga, Felipe Anderson. E aí tem essa questão do avião. E é curioso porque o Palmeiras normalmente usa o avião da Leila para isso. Só que o avião da Leila está sendo utilizado por ela para ter ido até Assunção, lá no Paraguai, na reunião da Conmebol. Então, a Leila colocou um outro avião. Né? É um negócio absurdo. Né? Sobra avião. Sobra avião da Leila. Ele pega aquele. E tem um outro detalhe, um outro avião, viu? O avião da Placar Linhas Aéreas, que o Palmeiras usa também para fazer as viagens, foi usado ontem, adivinha por quem? Por quem? Um chute, vai. Pelo Vasco, para ir até Ceará para jogar contra o Fortaleza. Ih, olha lá. Imagina, a Lila chega na garagem dela. Não é a primeira vez. Hoje eu vou com aquele ali. Não é a primeira vez que o Vasco usa o avião da Leila. É mesmo? Eu já tinha publicado isso também. Eu não sei se foi de graça ou pagando. A vez que eu publiquei foi de graça. Hoje, dessa vez, eu não sei. Olha, você vê com as pequenas coisas. Mas tá muito na cara. Assim, o noticiário do Palmeiras, Leila, ele é conflituoso o tempo inteiro. E passou a ser com o Vasco, tanto que a Leila, ela estudou, a Leila e o Lamáquia estudaram a compra do Vasco. Quando o Vasco estava na crise, no começo da crise na 777, a Leila foi cobrada no Conselho do Palmeiras e desistiu. O Lamáquia viajou para os Estados Unidos para conversar sobre o negócio. Eu publiquei, o Lamáquia ficou bravo pra caramba, xingou todo mundo, me xingou também. E é fato, a Leila, a Crefisa, estudou há um ano mais ou menos a compra do Vasco da Gama quando começou a crise do Vasco a 777. Depois de um tempo, emprestou o avião gratuitamente para o Vasco, porque na época a Leila não tinha... E não quer. O avião da Leila não tinha a licença da ANAC para faturar, só podia usar de forma particular. Essa licença já saiu, então ela pode fretar voos, mas ontem foi usado pelo Vasco à noite para viajar lá para o Ceará para o jogo contra o Fortaleza. Impressionante. Olha só. Casão, no Flamengo tem alguns pendurados, né, o Mauro? Tem. Pulgar, Arrascaeta, tem mais alguém, não me lembro quem agora. E o Vitor Roque no Palmeiras está voltando à inspeção. São Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, que estão pendurados, então é esse jogo agora e no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, certo? Então, 4 horas no Maracanã. Quem está mais perto de sair nessa rodada melhor? O Palmeiras, o Flamengo ou até o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras. Pelas dificuldades dos jogos e pelo histórico recente de cada um. O Flamengo vai jogar um clássico. Flamengo e Botafogo, é um clássico. Fora de casa, num campo de piso de plástico, né, que o Mauro fala. É diferente. O Botafogo tem um bom time também. Tá ali querendo se juntar assim como o Galo vai querer dar uma atrapalhada, né? Então eu acho que o jogo do Flamengo é muito mais difícil. Palmeiras e Bragantino. O Bragantino também complica o Palmeiras, mas o Palmeiras está num momento que você pode arriscar dizer que é o grande favorito. Pode vencer a partida até por 2, 3 gols, como vem fazendo. Então eu acho que tem a possibilidade de aumentar para 5 pontos de diferença a rodada de hoje para o Palmeiras. Eu acho que essa é uma tendência natural. O empate Flamengo e Botafogo é normalíssimo. E uma vitória do Palmeiras no Bragantino em casa é normalíssimo. Não é uma coisa absurda. Muito pelo contrário. Eu tô indo bem na lógica, tá? Sim. O X da questão é como o Flamengo volta da folga, né? Porque ficou 3 dias de folga, depois treinou, não teve ninguém convocado. Como vai ser a resposta do time depois de uma semana de treinos completa? Acho que essa é uma hora importante. Só colocar na tela aí, Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... Para ajudar na argumentação do
do Casagrande sobre o Bragantino. Ele está 8 jogos sem vencer fora de casa. Olha a tela aí para vocês. 1-1 contra o Mirassol, 2 perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Ceará, perdeu para o Galo, perdeu para o Botafogo de novo na Copa do Brasil. Não, o lance é o seguinte, tá 8 jogos sem ganhar só com um empate. Exatamente. Perdeu 7. Exatamente, perdeu 7. É. Então, realmente, fora de casa é muito desempenho muito ruim. Essa, Mauro, é uma rodada para o Flamengo meio com toda essa questão, né? Descansou, treinou e tudo mais, para dar resposta. A minha curiosidade é saber o que o Felipe Luiz vai apresentar, né? Porque esse foi um tempo, assim, a data FIFA é sempre um inferno para os clubes que têm bons jogadores que são convocados, né? Para diferentes seleções. Para o Flamengo dessa vez foi um presente divino, né? Porque ninguém foi convocado, então ele teve todos os jogadores à disposição, não tem ninguém machucado, lesionado. Esses jogadores vão ficar de fora, por conta do piso, lá onde o jogo vai acontecer. É mais uma medida preventiva do que outra coisa. O próprio Saúl, a informação que eu tenho é que ele não está machucado, mas eles não querem piorar a situação do jogador, então acham que ele vai ser fundamental contra o Palmeiras e por isso ele não deve jogar hoje. Então, ele treinou com todo mundo. Não tinha ninguém no departamento médico. Ele pôde fazer todas as atividades de campo com todos os jogadores à sua disposição. Então, vai ter alguma surpresa tática, desenho tático do time, a forma como vai se comportar, movimentação, finalizações, vai melhorar o aproveitamento das chances criadas, que são pontos fundamentais que o Felipe precisa resolver. Eu estava me lembrando até ontem, conversando com um amigo meu, sobre o que fez o Rogério Ceni no Flamengo em 2020 para 2021, naquela temporada da pandemia. O Rogério arrumou o time depois de uma eliminação de Libertadores e arrancou para o título. Acabou a data FIFA. Você estava aí sofrendo, eu sei que tem muita gente que fica sofrendo. Já ela volta, é verdade, porque mês que vem tem mais. Mas o Brasileirão Vetano Estádio volta neste meio de semana. E na quarta-feira a gente já volta. Aliás, as próximas rodadas elas estão uma coisinha deliciosa, tá? A gente já tem nessa quarta-feira Botafogo deliciosa e Flamengo. Pra quem também, né? É deliciosa. Pra quem? Eu não tô na disputa, então pra mim é delicioso ver os outros ali, ó. Vai conseguir, não vai conseguir, tal coisa. Roda a vinheta pra gente ver frente a frente aqui entre os cariocas quem está melhor no momento. Ô, velho, se eu chegar a 45 pontos, eu já tô sassado. Você tá ansiando pela aquela fase do campeonato, a famosa água de salsicha. Perfeito, é tudo que eu quero. Esse ano eu acho que com 42, 43 tá resolvido. Eu prefiro 45 para não ter problema, eu pelo tô na amor de mesma Deus. que você. Léo Link ou Rossi, Renato? Vai com quem? Eu vou de Rossi. Acho que o Léo Link é um goleiro que tem potencial, acho que é um cara que... Acho que é legal ele ter minutos, porque eu acho que é um goleiro que tem potencial para ser um grande goleiro aí, mas eu vou em quem é mais testado. E o ano do Rossi é bom, acho que de uma maneira geral, depois de algumas pressões, algumas críticas, eu acho o Rossi bom goleiro, cara. Nunca entrei muito nessa. Na hora que ele falhou, eu acho ele depois salvou, né? Que foi na Liberta, por exemplo. Você vai com o Rossi também? Sim, claro. Inclusive o Léo Link, em tese, quando o John saiu, quando o Botafogo vai buscar o Neto, uma mensagem de que o Léo Link ainda não é o momento dele. Acabou que o Neto se machucou e o Léo Link tá pegando lá, mas é o Rossi. O John quase ficou, né? No primeiro momento, né? Teve isso também. Ficou e depois foi, né? Depois foi. Matheus Ponte ou Varela, Vés? Vou de Varela, né? Matheus Ponte ainda deve jogar porque o Vitinho vai estar voltando lá do Caixa Prego lá, então não vai ter como. Mas não jogou, né? Apesar dele não ter jogado a segunda, mas tem viagem, né? 12 horas, mais fuso e tudo. E o Varela acho que faz um ano bom, então é Varela. Varela é o seu voto também, ou Renato? É uma das recuperações mais incríveis, assim, no Brasil, né, de jogadores, porque o Varela, preferia uma morte do que ele, cara, de verdade. E realmente que mostra também que a gente é exagerado, né? Não, a gente é exagerado, ponto, mas que ele, por muitas temporadas, ele não conseguiu jogar, mérito do Filipinho, do nosso amigo Filipinho. E é curioso a história de vários jogadores que também mostra um pouco como o Flamengo mudou, né? Porque vários jogadores conseguiram sair de momentos ruins, né? Léo Pereira, Wesley, Varela, vários jogadores que o próprio no Flamengo raiz, que eu aprendi a viver, nunca já estariam desenganados. O próprio Alan que você não gosta muito. Já melhorou, não tá voando, mas melhorou. Até um Flamengo diferente, que antigamente era, não serve mais, pode jogar fora. O Serginho tava no
Sabe o Serginho do Milan? Eu estava num jogo, numa quarta tarde, matei aula para ir ver o jogo, Flamengo e um jogo, um time pequeno na Gávea, o jogo foi na Gávea, ele estreou na Gávea. Ele estreou, primeira jogada, pum, cruzou, atrás do gol. Pum, cruzou atrás do gol. No terceiro cruzamento atrás do gol, devia ter umas 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Começaram a xingar ele tudo que é nome. Ele foi substituído no intervalo, nunca mais jogou. Meu Deus. E era o Serginho do Milan. Meu Deus do céu. Verdade. Acho que tá melhor, né? Tá melhor. Coisas pelo que menos são tá melhor, dando a chance dos caras pelo menos se recuperarem. Perfeito. David Ricardo ou Léo Ortiz? Ah, não há necessidade, né? Com todo respeito a David Ricardo, jogador que veio justamente para a rotação de elenco, né, do Botafogo. O Botafogo com muitos problemas na zaga, muitos. Né? O Caio machucou, o Bastos de novo machucado. E aí o Barbosa tá tendo mais parceiro, tá trocando de parceiro que nem... O tempo inteiro. Mas ele é Ortiz, né? Ele é Ortiz. Esses dias vi um tweet de um colorado que disse: eu não consigo nem pensar aqui que a dupla de zaga do Inter podia ser Léo Ortiz e Bruno Fux. Realmente podia, mas não. No fim das contas, também por essas coisas do futebol e de pouca paciência, quem sabe, isso não aconteceu. Léo Ortiz, Léo Ortiz, muita coisa. Inclusive, o Léo Ortiz deve ser o grande vencedor da data FIFA. Focado, e a galera que em tese disputa com ele deu uma... Mas assim, o Ancelotti, pelo menos na resposta especificamente em relação a isso, diz que o erro individual não vai excluir ninguém. Ele falou que um líder tem obrigado a falar. Exatamente. Obrigado a falar. Eu acho que mais, porque talvez assim, mais do que a falha, eu acho, né? A falha, ela é meio tosca até, assim, o Fabrício não cai sentado. Mas eu acho que é o pós-falha. E tem muito pouco tempo para se recuperação, início de um ciclo. Impactou em todo mundo. Impactou em todo mundo no jogo. Todo mundo piorou. Sim, eu lamento, porém eu concordo com o Vitor. Acho que no Masfini, apesar que o Fabrício primeira, sexta opção, assim, quinta, sexta também. Mas aí se precisar, de repente não seja ele. Exato. Barbosa ou Léo Pereira? Cara, eu acho um confronto muito nivelado, pelo fato dele estar toda hora trocando de companheiro de zaga e mantendo um nível bom. Eu vou de Barbosa. Acho que o Léo Pereira deu algumas osciladas, então eu vou no Photoshop eu vou de Barbosa. Barbosa, você vai com quem nessa? Vamos trabalhar? Vamos. Não, eu acho o Léo Pereira mais jogador. Eu também. Eu acho o Léo Pereira... Eu gosto muito. Eu gosto muito do Barbosa. Eu gosto da personalidade do Barbosa. Também. Eu acho que zagueiro louco é bom. Zagueiro louco é bom, mas... Depende. Às vezes também dá um... não, tem que ter um... Ele no começo, ele sentiu um pouco, né? Que ele começou a tomar uns amarelos, depois ele equilibrou, né? Deu aquela balizada com o nosso futebol, que é onde ele jogava outrora, né? Jogou na Argentina muito tempo, depois Paraguai, enfim. Eu gosto do Barbosa, acho que ele fez uma última temporada muito boa e a penúltima também é bem boa. Mas acho que o Léo Pereira é mais zagueiro, acho mais técnico, acho que contribui com mais momentos do jogo. Sim. Acho que é melhor na saída de bola, enfim. Então eu vou de Léo Pereira aqui. Vamos para lateral esquerda, o Renato. Cuiabano ou Alexandro? Alex Telles, tivemos a informação há tempo de que não vai jogar. Vai continuar no DM, né, que ele tá tratando. Então, a questão aí pra me equilibra um pouco, porque o Cuiabano... A gente acha que é Cuiabano também, né? Pode ser Marçal. Mas o Marçal tem feito até mais zaga, né? Acho que nessa outra passagem. E a volta dos que não foram, né? O Marçal foi, né? Porque ele saiu, não acertou com ninguém e acertou com o Botafogo de novo. O que me pega muito, pra mim, o Alexandre, como eu falei aqui, é um zagueiro que, se estiver saudável, acho que tem tudo pra estar na Copa do Mundo, eu levaria. Mas a questão pra mim hoje é física, então eu fico com o Cuiabano. Nós estamos com esse negócio aí, né? De se estiver bem fisicamente, os hipotéticos, não é só o Neymar hipotético, tem vários jogadores hipotéticos que a gente tá trabalhando. Mas hoje o Alexandre não consegue ter sequência, então acho que o mais justo é votar no Cuiabano. Faz sentido. E aí, Vess? Se fosse com o Alex Telles, eu ia votar no Alex Telles. Acho que o Alexandre, até pela temporada picotada ali, ele volta, machuca, aí não consegue recuperar. Quando tá começando a jogar, machuca. Então, se fosse o Alex Telles, eu ia votar no Alexandre contra o Cuiabano, que eu acho que tem muita força e tudo, mas eu prefiro o Alexandre. Eu prefiro o Alexandre também, assim. Eu acho que o Cuiabano até evoluiu, assim, de quando viu o Cuiabano começar a jogar no profissional, pelo menos. Mas... Não no Botafogo, né? Mas...
Eu tô pensando aqui que eu tô com os dois saudáveis pra esse jogo especificamente, não é? Não, aí eu tô não, contigo. não é nem quem eu contrataria, também nem sei aqui. Se eu precisasse debater, Sim. tem custo-benefício, tem um monte de coisa pra colocar. Mas acho que temos dois à disposição, vou de Alexandre. Alan ou Saul, Vitor Sérgio? O Saul também deve estar se jogar, né? Tá possibilidade de jogar, se jogar vai estar voltando de lesão, mas ainda acho que o que ele tem jogado é mais do que o Alan, vou de Saul. Aliás, o menino Saul tá, que não é mais menino, né? Já faz tempo no caso. Não, voltou. Tá jogando demais. Voltou não, né? Veio pra cá e realmente a gente questionava muito se ele ia conseguir atingir pelo menos algo que ele atingiu ali no Atlético de Madrid umas 4 temporadas atrás. E ele tá jogando muita bola, cara. Um dos melhores jogadores do setor no campeonato. Já o Alan, acho que já foi um baita do meio-campista. Ele no Napoli era um absurdo. E no Botafogo, acho que ele também foi importante. Ali no Mundial, por exemplo, sim, ele foi uma bem. Teve bons momentos, mas ainda bem longe do que a gente imaginava, assim, pra ele. Então, Saul, rapaz. Marlon... Marlon Freitas ou Jorginho? Eu primeiro? É tu primeiro. Por quê? Porque é a ordem que eu faço aqui, ó. Não, eu gosto muito do Marlon Freitas, sou um defensor, mas o Jorginho é outra prateleira de jogador. Que coisa injusta. É injusto, porque o Marlon ganharia esse confronto com vários meio-campistas do Brasil. Mas o Jorginho é outro patamar. Não tem como, mano. É muito duro, mas eu vou votar no Jorginho porque acho que o Marlon já jogou mais do que tá jogando. Também é verdade. Então, assim, se fosse botar o Marlon que jogou aqui em algum momento, ali na época do Mundial, pré-Mundial ali também, talvez ele estivesse jogando mais do que o Jorginho naquele recorte mais reduzido. Mas hoje eu acho que o Jorginho tá jogando mais do que o Marlon deu uma caída, e acho que também é culpa do próprio sistema do Botafogo. O Ancelotti ainda não se encontrando, aí sai de jogador, volta jogador, machuca, e o Marlon Freitas tá lá. Acho que isso tá atrapalhando, então hoje é Jorginho. O Jorginho, ele chegou, assim como o Saul, né? Os dois chegaram e parece que estão aí já faz muito tempo. O Jorginho chegou e... O Jorginho, acho que a impressão que ele pulou de paraquedas e já caiu no campo de jogo. Assim, e muito líder, né? O tempo inteiro ele tá o tempo falando com os caras, assim. Savarino ou Arrascaeta? Savarino ainda não encontrou o seu melhor jogo, mas o melhor Savarino não tá melhor do que o Arrascaeta de agora. Arrascaeta. A Raisca. Eu sempre falo que nesse programinha tem situações que não tem. Eu burlo a regra. Tem situações que eu rasgo a regra. É isso. Segue. Santi Rodrigues ou Plata? O Santi Rodrigues está se recuperando, né? Conseguindo crescer. Eu acho que nesse bololô que é o Botafogo, nessa oscilação, eu acho que é um jogador que vem aparecendo bem nas últimas rodadas, vem jogando um pouco mais principalmente do que se esperava dele. Mas o Plata, para mim, é mais jogador, acho que é mais importante pro Flamengo. O cara que veio crescendo, e é outro cara que com o Felipe Luiz também deu um up. Também acho. Plata, então. Você vai com quem, velho? Por aí também. Acho que o crescimento do Santi Rodrigues é uma realidade, mas acho que ainda não está mais produtivo do que o Plata. Então eu vou de Plata por enquanto. Aí, aqui a gente... quando a gente for começar aqui, até perguntei, né? Será que o Felipe vai continuar com o Samulino? Que foi bastante criticado, né? Nos últimos jogos ali antes da data FIFA. A gente tá aqui com o Samulino como titular no Flamengo contra o Jefinho, velho. Talvez a pausa talvez se não tivesse tido data FIFA, talvez o Felipe desse um descanso pro Samulino, né? Tá. Mas como teve essa pausa, teve folga, a galera pôde, né? Talvez, provavelmente, se as coisas derem certo pro Flamengo, provavelmente foi o último período de folga, né? Porque agora o Flamengo só vai ter folga se ele for eliminado na semifinal da Libertadores, que aí ele não jogaria na final, né? Então eu acho que ele vai manter o Samulino. E aí acho que são prateleiras diferentes. Você acha que a queda do Samulino de produção, assim, da chegada dele para esses últimos jogos que eu falei aqui, tem a ver com minutagem? Acho que tem a ver com minutagem. Acho que ele estava muito... Então pode ser ele jogou o tempo todas, e ele você pode até dizer que ele
finaliza mal, que ele tem errado e perdido, mas ele é um dos caras que mais corre, inclusive no momento defensivo. Então acho que isso tem cobrado muito a conta dele e ele jogou todas. Um outro ponto também, Vitor, ele vem de final de temporada exatamente, rolando na brasileira. E ele chega e sai jogando, e assim, né? e com todo respeito, os jogos que realmente ele caiu um pouco, parece que ele apanhou da bola todos os jogos, não é o caso também. Eu acho super exagerado tudo que rolou com o Samulino, assim. Concordo. Por exemplo, as pessoas nem são exageradas. O impacto dele foi muito forte quando ele chegou. Por exemplo, só fazendo a comparação, se o que o Samulino jogou nesses 5 jogos aí que a galera reclamasse fosse feito pelo Michael ou pelo Cebolinha, os torcedores iriam dar graças a Deus. É isso. Entendeu? É isso. É isso. Que aí eu acho que fala um pouco do outro lado, né, no caso. Sim, então fala um pouco como eles estavam mal. E tem o preço também, né? Ele não tá tendo atuações de 22 milhões de euros. Muito que viveu o Vitor Roque, que a gente falou. Vitor Roque, Vitinho lá atrás, não pode. Nossa, o Vitinho mesmo. Arthur Cabral ou Pedro? Cabral. Não, também não. Acho que são prateleiras diferentes de jogadores. Eu gosto muito do Arthur Cabral, eu acho bom jogador. Eu acho que é outro cara que conta o contexto. O Botafogo, no geral, ele não tá conseguindo extrair não tá ajudando, né? O máximo dos seus jogadores, porque coletivamente o time não tá ajeitado. Mas o Pedro é meu jogador. Também é com o Pedro? Eu acho que o momento dos dois é um pouco parecido até. O Pedro deu uma... E aí, como o Pedro, aí eu vou votar, já que o momento é um pouco parecido, eu vou votar em quem é mais jogador e é o Pedro. Mas acho que os dois clubes esperam mais dos dois. Sim. E aí, pra gente fechar, eu acho que não tem muita briga mais. Ancelotinho ou Felipe Luiz? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz. Acho que o Ancelotti ainda não... O David Ancelotti ainda não se encontrou. Acho que nem é também tão absurdo. Ele pegou um bonde 100% andando e ainda para piorar o Textor tá falando, não, ninguém queria assumir isso aqui, não sei o quê, quem quis foi o Ancelotti. Então, mas ele podia decidir só o que ele quer, assim, né? Mas ele vai um jogo aqui, outro jogo ali, outro jogo lá, e aí você não sabe o que ele quer. Eu acho que o papo é esse mesmo. Tipo, o contexto não ajuda, porém ele também... Não tá colaborando. É quase um Ricardo Martins, né? Help me. Mas era um risco, cara. Você tá trazendo um cara totalmente... Assim como o Flamengo assumiu o risco lá atrás. Quando o Flamengo puxa o Felipe Luiz, ele também tá assumindo um cara que... Tem até diferença que pelo menos o Felipe Luiz tinha sido técnico em 2 divisões de base. O Ancelotti era auxiliar. Né? Mas isso... É isso, assim, quando dá certo, o Felipe era técnico da base. Sim, e aí, porque aí subiu, exemplo, já foi técnico. Zico... Quando dá errado, como é que traz um cara pra lidar com tantas estrelas e só lidava com o moleque? Tudo bem. Então, mas por exemplo, o Zico... O Ancelotti é diferente disso, né? O Zico, já lidava 1 milhão de estrelas. O Zico, quando comentava aqui com a gente, que foi colega nosso, ele sempre dizia, eu nunca entendi quem bota auxiliar técnico para ser interino. O Zico acha que é um absurdo isso, porque o auxiliar técnico faz função de auxiliar técnico. Quem faz função de técnico é o cara do sub-20, do sub-17. Eu concordo, mas pelo menos na realidade brasileira. Lá fora tem uma outra coisa, né? Lá fora tem muito... mas o auxiliar tá no contexto, né, da convivência. Tudo bem, pode ser. Talvez seja até ruim, né? Talvez seja até ruim, já que você mandou o técnico embora, o auxiliar talvez, mas enfim, é o que a Tainá falou. Quando dá certo, é a solução. Quando dá errado, é porque é um absurdo ter feito. Não tem muito o que fazer, não. E o David, com todo respeito a ele tinha que virar Ancelotinho. É muito mais carisma. Mesmo que ele não tenha virado, a gente já viramos ele. Eu não sei como é que a produção creditou ele aí na fotinha que aparece. Tá aí, você viu, mano a mano, que goleada do Flamengo, hein? 11-0, mais o técnico, 12-0. Será que isso vai se refletir no campo? Deixa aí o seu comentário, importante pra gente, deixa o like, se inscreva no canal se você não é, comenta aqui que é muito importante pra gente e ativa o sino de notificação, tá bom? A qualquer momento a gente volta. Hoje tem vídeo pós-jogo, hein? Do Flamengo. A qualquer momento a gente volta trazendo novidades. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do All Sports e também da TNT Esportes como créditos e direitos autorais. Vai lá, se inscreve no canal deles. Se quiser assistir na íntegra, assiste também. Saudações.